Hoje minha palavra será sobre o livro de Ageu. Para iniciar, escolhi dois versículos que me tocaram muito. O primeiro é Ageu 1:5, que diz: Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. E o segundo é o capítulo 2, versículos 8 a 9, onde Deus diz através de Ageu: Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Um momento de oração. Senhor, que o Teu Espírito Santo fale através de mim. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja aqui presente. E quem ouvir essa palavra, também ouça através do Teu Espírito e haja entendimento. Em nome de Jesus. Após 135 anos da queda de Samaria, capital de Israel, que era o estado do norte, e do exílio imposto ao seu povo, foi a vez da terra do sul, Jerusalém, ser derrotada pelo exército da Babilônia do rei Nabucodonosor II. Na verdade, os babilônicos invadiram 3 vezes o reino de Judá. A primeira ocorreu em 605 a.C., quando Nabucodonosor venceu o rei Jeoaquim. Foi nessa invasão que Daniel e seus amigos foram levados cativos para a Babilônia. Isso pode ser lido em 2 Reis 24, versículos 1 a 24, e 2 Crônicas 36, versículos 5 a 7. A segunda ocorreu em 597 a.C. e está registrada em 2 Reis 24, 10 a 14. Mas foi a terceira, a maior de todas, e aconteceu em 586 a.C. Esse último cativeiro foi muito difícil para os judeus. Além de serem insultados, humilhados, judiados, ainda tinham com eles a lembrança da derrota de Jerusalém e a destruição do templo de Salomão. Essas lembranças eram muito doridas a esse povo. O tempo que esse exílio durou foi de 50 a 70 anos. Se considerarmos apenas a data de destruição de Jerusalém até a data do decreto de Ciro, que permitiu o retorno dos judeus, então a duração é em torno de 50 anos. Mas se for considerada a data da primeira invasão de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor, quando Daniel foi levado cativo, o tempo é próximo de 70 anos. 70 anos, aliás, que foi exatamente o que profetizou Jeremias para a duração do exílio babilônico. Podemos ler em Jeremias 25, 11 e 12. Naquela época, acreditava-se que quando uma nação ou reino era derrotado, a sua divindade era derrotada também. E assim, esse povo, além de longe de sua terra natal, também não poderia adorar seu Deus. Mas Daniel entendia que seu Deus não era um Deus local, tribal, mas sim o Deus de toda a terra. Por isso, ele adorava a Deus no exílio e muitas revelações foram dadas a ele naquela ocasião. Mas o grande lamento dos judeus, ou de grande parte dos judeus, não era por estarem distantes da presença de Deus. O grande lamento desse povo era pela destruição da tão querida Jerusalém e pelo templo que também foi destruído. Não havia arrependimento por uma vida de desobediência ao Senhor. E isso podemos ler no Salmo 137. O cativeiro imposto aos judeus era consequência de serem idólatras a deuses pagãos e por ignorarem a palavra dos profetas, que anunciavam a todo tempo a palavra de Deus, que pregava a necessidade de arrependimento. Podemos ler em 2 Reis 17, 7 e 23. Mas neste contexto, onde entra Ageu, como participa Ageu dessa história? O nome Ageu significa festivo. Acredita-se que tenha recebido esse nome por ter nascido no dia ou época de alguma festa judaica, inferindo também, se isso estiver correto, que seus pais deveriam ser pessoas religiosas. Outro dado sobre Ageu é que ele, além de ser citado em seu próprio livro, na Bíblia ele somente é citado mais 2 vezes no livro de Esdras, ao lado de Zacarias, como alguém que era profeta. Ageu retornou para Jerusalém após o decreto de Ciro, rei da Pérsia, que liberou cerca de 50 mil judeus do cativeiro babilônico. Grupo esse que era liderado por Zorobabel, isto em cerca de 538 a.C.
Segundo alguns relatos, Ageu teria sido levado cativo ainda criança na deportação de 586 a.C. Desta maneira, acredita-se que ele poderia lembrar de quão majestoso e belo era o templo de Salomão. Ageu foi o primeiro profeta a falar após o exílio. Ageu foi também testemunha da grave e progressiva apatia que acometeu os judeus no período logo após a volta do exílio. Nessa ocasião, ele foi um profeta muito ativo em Judá, usado por Deus para estimular e exortar seu povo a empenhar-se na obra do Senhor, especificamente na reconstrução do templo. Motivo, aliás, que fez Deus trazer seu povo de volta do cativeiro. Citam-se alguns motivos para esse comportamento decepcionante do povo judeu no período pós-exílio. A oposição de povos vizinhos, como por exemplo os samaritanos, que viviam nas terras do norte. Eles temiam que Judá crescesse e voltasse a ser um estado forte novamente. Assim, as obras de reconstrução foram paralisadas e somente retornaram em 520 a.C. Outro motivo que está descrito é a presença de saqueadores persas, isso em torno de 525 a.C. Esses saqueadores vitimavam aquela região e aquele povo, tornando muito difícil esse trabalho na reconstrução. O público-alvo da profecia de Ageu era Zorobabel, neto do rei Jeoaquim e filho de Salatiel. Zorobabel era governador de Judá. E Josué, o sumo sacerdote, que era filho de Josadac. As profecias de Ageu são datadas de 520 a.C., período em que a reconstrução do templo estava parada. Isso foi durante o segundo ano do reinado de Dario I. Mas como as profecias de Ageu podem ser traduzidas? Então, é formulado que essas profecias elas podem ser traduzidas em 4 pilares, 4 mensagens, vamos dizer assim. A primeira, Deus chama seu povo para reedificar o templo. Como já dito, o povo judeu, recém-chegado do exílio, se comporta de forma apática, desinteressada, preguiçosa, desleixada e descuidada com o serviço de Deus. Até parecia que estavam saudosos dos tempos de cativeiro. A propósito, encontramos pessoas em nossa caminhada que parecem viver nostálgicas e sentindo falta dos dias de cativeiro. Reclamam de tudo, não se interessam pelo novo, não têm iniciativa. Mas a indiferença do povo para com Deus era decepcionante. Ageu, usado pelo Senhor, disse para Zorobabel e Josué o motivo pelo qual o povo não perseverava na obra de Deus, como lemos em Ageu 1, versículo 2. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E no versículo 4 desse mesmo capítulo, o Senhor diz através do profeta: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa, a casa do Senhor, permanece em ruínas? Abro um parêntese aqui para explicar o que significa casas apaineladas. São casas forradas com madeiras. E, claro, casas que se tornam confortáveis, casas bem cuidadas, casas aquecidas. Fecho parênteses. Fica claro aqui que o problema do povo judeu era de prioridade e procrastinação. Para eles, o importante era buscar seus próprios interesses. E, definitivamente, Deus não era naquele momento algo que lhes interessasse. Encarava a obra das coisas de Deus com desleixo, desinteresse, apatia e descuido. Eram do time daqueles que dizem: podemos deixar para amanhã? Tem que ser hoje? Tem que ser agora? Para os judeus do tempo de Ageu, o mais importante era cuidar de suas próprias coisas. Ainda não era tempo de cuidar das coisas do Senhor. A quantas andam nossas prioridades? Nossas coisas, ou seja, nossa profissão, nossa carreira, nosso estudo, nossos projetos pessoais, nossos assuntos, nossos amigos e até nossas famílias não devem nos levar a procrastinar as coisas de Deus. Alguns até excluem da vida as coisas de Deus. Temos dedicado tempo à obra do Senhor? Em nossa lista de prioridades, em que posição está o servir ao Senhor? Em que lugar em minha vida está a reconstrução do templo do Senhor? Claro que podemos e devemos ter dedicação especial à família, dedicação profissional, dedicação às amizades, mas os assuntos referentes a Deus devem ser prioridades. Não devemos deixar como apêndice. Se tiver um tempinho, servirei a Deus. Não deve ser assim.
Podemos hoje edificar o templo do Senhor, estudando a sua palavra, trabalhando em seus ministérios, amando ao próximo no mais amplo sentido desse verbo, acudindo aos necessitados. É tempo, sim, de edificar a casa do Senhor. Deus não quer sobras. É tempo de priorizar Deus em nossas vidas. E naquela época, Deus estava castigando o povo com escassez de chuva, de colheita, de vinho, de azeite. Essa escassez também sobreveio sobre o homem, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. É o que diz Ageu 1, versículos 10 a 11. Outro versículo fantástico desse capítulo e desse livro é o versículo 5, que se repete no 7 do capítulo 1, quando o Senhor, através do profeta, provoca e insta os judeus a pensar, fazer uma retrospectiva. E como diz o pastor Paulo Garcia, Deus desafia os judeus a assistirem ao filme de suas próprias vidas, quando diz, considerai o vosso passado. Deus está exortando o povo que vinha de um período sofrido de cativeiro, longe de sua terra natal, para onde foi levado de forma compulsória, e mesmo assim não havia aprendido. O passado não é para nos escravizar, mas para ser nosso professor, ao ensinar-nos com nossos próprios erros, com nossas próprias dores. Não podemos menosprezar nossos cativeiros. Eles são pedagógicos e peçamos a Deus a sabedoria para assim vivenciá-los. Cada um de nós, a nosso modo, a nosso tempo, em nossa proporção, tivemos ou temos a nossa Babilônia. É hora de reconhecer que se voltamos a viver em Jerusalém, é porque Deus é misericordioso e nos mostrou o caminho da graça em nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Ele nos livrou do cativeiro, mas tem uma missão para nós: reedificar o seu templo. Quando bateu o desânimo, meu irmão, o desejo de procrastinar qualquer obrigação em nossas vidas, ou ainda quando quiser aflorar em nós um ranço de vaidade ou soberba, não espere um segundo. Pare, ore e ouça Deus falando através de Ageu. Considerai o vosso passado. Aleluia. Segundo, Deus promete um templo mais glorioso. Deus dá uma palavra de ânimo a Zorobabel e Josué. Pergunta no capítulo 2, versículo 3. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? E de novo, uma palavra de exortação no versículo 4 do livro de Ageu, onde ele diz, versículo 4 do livro de Ageu, onde ele diz a Zorobabel e a Josué: ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. E continua no versículo 5, quando ele diz: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Amém. Repito, sê forte, Zorobabel. Sê forte, Josué. Sê forte, Ronaldo. Sê forte, Pedro. Sê forte, Camilo. Sê forte, Alberto. Sê forte, Hugo. Sê forte, Técio. Sê forte, povo de Deus. Trabalhai. Não sejais apático, preguiçoso, indiferente, relapso. Trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor. E no finalzinho do versículo 7, no versículo 8 e 9, mais uma promessa entre tantas e tantas que podemos encontrar na Bíblia, no Antigo e Novo Testamento. Diz o Senhor: e encherei de glória essa casa. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Quantas vezes perdemos alguma coisa, mas cremos que Deus permite que certas situações aconteçam, pois tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E mais na frente, mesmo até anos depois, Ele nos dá ou nos coloca em situações muito melhores do que a que tínhamos. E olhe que quando perdemos lá atrás, pensávamos que o mundo havia acabado. Por exemplo, quando perdemos um emprego, em um primeiro momento parece que tudo acabou. E tempos depois, Deus nos mostra outra oportunidade. E logo vemos o quanto estamos bem, um ótimo ambiente de trabalho, um ótimo clima organizacional e nos flagramos felizes, mesmo às vezes ganhando até menos.
Deus no comando, não canso de dizer isso. E assim acontece em várias áreas da nossa vida, meus irmãos. Deus fecha portas e abre outras, que com o tempo veremos que estamos muito melhores. Seja na profissão, seja na saúde, seja nos relacionamentos. Deus está sempre no comando. A glória dessa última casa será melhor do que a da primeira. Assim diz o Senhor. Amém. Terceiro, Deus promete bênçãos para o seu povo fiel. O Senhor, através de Ageu, fala para Zorobabel e Josué como era a vida deles e do povo antes e após o dia da retomada da edificação do templo. Antes não havia bênçãos em Judá. Antes, tudo que tocavam, tudo que ofereciam e toda a obra de suas mãos, tudo era imundo. É o que se lê no versículo 14 do 2º capítulo. Antes eles viviam fora do alcance das bênçãos do Senhor, versículos 16 e 17. E o oposto acontece. Lemos parte do versículo 15. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, dia em que se fundou o templo do Senhor, diz o versículo 18. Embora saibamos que a luta é perene até o dia de voltarmos à glória, pois é o próprio Jesus Cristo que nos diz, cerca de 5 séculos depois desse tempo de Ageu, em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não há de se comparar a vida que tínhamos antes de nossa conversão e a que temos hoje, e a que temos agora. Deus promete bênçãos para o povo de Israel. Muito melhor vive o reino de Judá agora, depois que parou de desdenhar da obra do Senhor, parou de negligenciar o servir ao Senhor e começou a trabalhar na reedificação do templo. O povo vive outra vida. Desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas. No 2º capítulo, versículo 18, de Ageu. E o Senhor fecha o capítulo 19 dizendo, mas desde esse dia vos abençoarei. Aleluia. Pare para pensar, meus irmãos. Onde eu vivia antes de retomar a reedificação do templo do Senhor em minha vida? Vivi uma vida arruinada. Parece forte eu dizer isso, mas vida arruinada, ela pode ser entendida em vários sentidos. Desde o sentido real, uma vida no vício do álcool, no vício da prostituição, no vício das drogas, uma vida arruinada no jogo, na mentira, na desonestidade, mas também no sentido metafórico, uma vida arruinada sem rumo, arruinada no morno, nada acontecia, não tinha perspectivas. A família andava bem, sem brigas, sem conflitos, mas também sem diálogos, sem afeto, sem tempo uns para os outros, solidões acompanhadas. Tão ruim quanto uma convivência de atritos é uma convivência de indiferença. Uma vida tranquila, mas longe, muito longe da vontade de Deus. Vivíamos um exílio muito longe de Jerusalém. É hora de retornarmos e retomarmos a obra do Senhor. É tempo de reedificar o templo do Senhor. E assim será tempo de viver as bênçãos que o Senhor prometeu e promete para nós. Isso é promessa. E Deus não é homem para mentir, como diz a Bíblia Sagrada em Números 23:19. Suas promessas foram, são e serão cumpridas. Aleluia. E por fim, o quarto, Deus promete vitória sobre seus inimigos. Deus promete vitória sobre seus inimigos. Nos versículos 20 e 23 do 2º capítulo, Deus fala através de Ageu e faz promessas de vitória para Judá e seu povo. Mas no versículo 23, a promessa é pessoal para Zorobabel. Tornar-te-ei ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor. Anel de selar era um tipo de anel que levava a marca do seu dono e servia para autenticar documentos oficiais. Era o símbolo de autoridade pessoal. Nesse dia, nessa tarde, meus irmãos, nessa noite, Deus fala aos nossos corações e traz através de Ageu, novamente, promessas de vitória em nossas vidas. Mas quem são os meus e os seus inimigos? Quais são os obstáculos que travam, que retardam nossa caminhada e nos põem em condição de aparente derrota? Deus disse a Zorobabel e está dizendo a cada um de nós, através do profeta Ageu, hoje, aqui e agora, como diz nosso querido bispo pastor Ximenes. Eu farei abalar o céu e a terra, é o que vemos no versículo 21. Continua dizendo o Senhor a mim e a você. Destruirei a sua angústia, que corrói seu coração e sua alma todos os dias, e que muitas vezes não há um motivo aparente para isso. Diz ainda o Senhor,
Eu derrubarei o seu desânimo e essa vontade de não levantar todas as manhãs, como se o corpo pesasse 1000 quilos. Eu aniquilarei esse prelúdio de depressão que aponta sobre você. Colocarei abaixo todo esse engano que insiste em povoar sua mente e seu coração, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Eu, o Senhor, anularei qualquer força maligna que avance sobre seus filhos ou sobre sua família. Derrotarei essas forças do mal e restaurarei os caminhos de seus filhos e de sua parentela. Um caminho que leva ao alvo, o caminho do Senhor. Aleluia. Deus vencerá por você aquele espinho na carne, que ele derrota todos os dias. E como diz o Senhor através de Ageu, e que você, desde aquele dia que retomaste a reedificação do templo, já não é mais indiferente a esse espinho, muito pelo contrário. Um espinho que lhe incomoda e lhe constrange pela ação do Espírito Santo. Embora Deus tenha dito a Paulo que a minha graça lhe basta, ele, no tempo dele, vai vencer esse inimigo por você, meu irmão. Creia, somente creia. O Senhor dos Exércitos abaterá qualquer inimigo que se colocar à nossa frente, e isso é promessa. Por fim, meus irmãos, importa reconstruirmos o templo do Senhor através da reedificação de nossas vidas, principalmente de nossa vida cristã. Precisamos levar uma vida de excelência que agrade a Ele, nosso único e maravilhoso Deus. Não falo em perfeição, claro que eu não falo em perfeição. Eu falo em obediência e amor. Isso verdadeiramente importa a Deus. E dessa forma, se o colocarmos em primeiro lugar em nossas vidas e o servirmos de todo o coração, estejamos prontos, pois a promessa é de bênçãos. Se somos fiéis a Deus, a promessa é de sermos exageradamente abençoados, como diz pastor Ximenes. E lembre-se, o segundo templo será ainda mais majestoso e glorioso do que o primeiro. E se formos fiéis e colocarmos as coisas de Deus em primeiro lugar, ele ainda promete acabar com nossos inimigos, nossos fantasmas, nossos gigantes que tentam nos adoecer do corpo, da alma e do espírito. E queira Deus que jamais esqueçamos, assim como Jerusalém, temos em nós também um templo. Nós somos templo do Espírito Santo, como está dito em 1 Coríntios 6,19. Agarre-se com Deus para que Babilônia nenhuma nos torne cativos e muito menos que esse templo que habita em nós seja destruído. Deus me dê obediência, ânimo, coragem e compromisso para servir na obra do Senhor, aonde quer que Ele me coloque, seja qual for o tempo que Ele me convoque. Peço a Ele, em nome de Jesus, para que eu, quando convocado, se for a vontade dEle na minha vida, eu esteja susceptível, pela ação do Espírito Santo, a dizer-lhe, eis-me aqui. Amém. Deus nos abençoe. Vamos em frente, com Ele no comando sempre. Aleluia.